Fala, gente bonita, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me vendo, que horas você está me ouvindo aí, né? Se é uma live, se é um podcast, eu não sei exatamente o que está rolando aí. Mas seja bem-vindo aqui nesse nosso encontro, nessa nossa live, nesse nosso podcast, nessa nossa conversa. E hoje a gente vai falar aqui sobre como lidar com a dor do fim de um relacionamento. Essa é uma das piores dores, né? Porque no fim das contas ninguém entra num relacionamento esperando que um dia acabe, né? A gente entra no relacionamento esperando que seja para sempre, que dure para sempre, que de certa forma isso continue, progrida, né? Mas às vezes, em algum momento, o relacionamento termina, né? Porque as pessoas mudam, porque as prioridades mudam, porque as pessoas têm desejos diferentes, né? E de certa forma fica um vazio, fica um buraco, fica o luto de tudo aquilo que eu não vivi, tudo que eu gostaria de ter vivido, que eu planejei ter vivido com aquela pessoa, mas que agora não vai mais ser possível diante desse fim, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, que é o Arthur. O Arthur, ele é terapeuta também, ele é policial militar no Espírito Santo e ele pratica terapia, né? No dia que ele não está de serviço, ele está fazendo terapia nos colegas, nas pessoas. Ele tem uma caminhada incrível aí nesse mundo do autoconhecimento. Tem muitas histórias para compartilhar com a gente, né? De pacientes que ele tratou, de coisas que ele viveu na vida dele, né? E esse tema de hoje, inclusive, foi uma sugestão que ele mesmo trouxe para a gente fazer essa nossa live, esse nosso bate-papo. Então, vamos dar uns minutinhos aqui para ele entrar agora, para que as pessoas cheguem, para que a gente possa falar sobre isso, né? Eu lancei uma pergunta no meu Instagram mais cedo, né? Perguntando se você já sofreu a dor do fim de um relacionamento e o que foi pior nessa dor que você sofreu, né? E muitas pessoas responderam, eu queria agradecer vocês aí todos, né, que participaram, que compartilharam de certa forma, né? E teve algumas respostas de certa forma surpreendentes, né? Alguma delas, por exemplo, eu disse assim: a pior dor foi perceber que a pessoa que eu casei era igualzinha à minha mãe, né? Do tipo assim, repetindo um padrão. Por quê? Porque a gente busca o que é familiar, né? A gente busca aquilo que de alguma forma eu já conheço. Familiar nem sempre é algo que eu goste, mas é algo que é conhecido para mim, então eu acabo repetindo aquele padrão ali, né? Teve várias respostas, teve algumas pessoas, mais de uma inclusive, né, que falaram que o problema foi ter se relacionado com uma pessoa narcisista. O narcisista, a gente vai falar sobre isso assim que o Arthur entrar aqui, né? A Janine, esposa do Arthur, seja bem-vinda, Janine. Deu boa noite aqui, a Rúbia também boa noite, sejam bem-vindas aí, pessoas bonitas, só gente incrível aqui hoje, hein? Maravilha. É, Muitas pessoas comentaram, né, que viveram um relacionamento com um narcisista. E o Arthur vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente daqui a pouco, assim que ele entrar, tá? Deixa eu só mandar ver se tá tudo bem, tudo certo. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem aí, gente? Tudo certo? Janine, avisa o Arthur aí, por gentileza, que nós já estamos aqui esperando ele, tá bom? Então, o que que é o narcisista? O narcisista é uma pessoa que ela nunca tem culpa de nada. Ele tá sempre certo, né? Ele é a pessoa mais incrível, mais inteligente do mundo. Ele geralmente mostra para as outras pessoas uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa carinhosa, uma pessoa maravilhosa, sabe o príncipe encantado no cavalo branco? Geralmente ele mostra isso para as outras pessoas, mas para você que está no relacionamento, ele mostra a pior face. E muitas vezes ele não te culpa, ele não te questiona, ele não diz que você está errado em fazer o que você faz. Ele faz você se sentir um lixo e ser quem você é, em querer o que você quer, em pensar do jeito que você pensa, né? Então, isso geralmente quando você tem um relacionamento com o narcisista, deixa sequelas profundas aí na nossa autoestima, na nossa autoimagem, faz a gente se sentir uma pessoa incrivelmente terrível, porque tudo que o narcisista faz, né? Nada é culpa dele, a culpa é sempre tua. Até se ele te trai, a culpa é tua, porque você não deu carinho, você não deu atenção, você não foi bom o suficiente. Então a culpa é sempre tua. Ó, o Arthur entrou aqui. Deixa eu mandar o pedido aí, que vai ser bem bacana, um tema polêmico aí pra gente falar bastante coisa aqui hoje, tá bom? Então vamos ver se ele tá entrando aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se está dando tudo certo. Daqui a pouquinho já vai abrir aqui, tá? E você que está assistindo essa live, se você tiver uma dúvida, se tiver uma pergunta, se quiser compartilhar com a gente alguma experiência que você viveu, manda aqui embaixo nos comentários, ali onde está escrito adicione um comentário ali embaixo, escreve ali que a gente vai ler, a gente vai responder todo mundo aqui, tá? Qualquer questão que você estiver passando, de repente, manda aí pra gente uma coisa que tiver difícil aí, que a gente possa de alguma forma ajudar, esclarecer, enfim, né? Manda aí pra gente que vai ser um prazer a gente falar aqui e de alguma forma tentar traduzir talvez alguma coisa ou minimizar essa dor aí de repente, né? Para você ficar leve, tranquilo e em paz aí, tá bom?
O Arthur falou que solicitou, eu aceitei já, Arthur, 2 vezes, mas a parada não tá indo por algum motivo que eu não faço ideia o que tá rolando. Vamos tentar mais uma vez. Bora lá? O Arthur escreveu para mim, Arthur não pode aceitar. Não pode aceitar. O que isso quer dizer? Eu não faço ideia, nunca apareceu essa mensagem para mim. Né? Tenta ver e de repente entra do celular da Janine aí, vai que fica mais fácil aí, rapaz. Não sei, por algum motivo ele me disse isso. O Arthur não pode aceitar. O que isso quer dizer? Não sei, não tá no meu controle. Não sei não. Tô aqui com tu, tá? Vê aí de repente se dá para entrar pelo celular dela aí, troca de celular aí, manda alguma coisa aí para nós aí, vamos lá, tá? Para a gente falar dessa questão de relacionamento, né? É muito importante a gente olhar também, porque assim, ó, a gente não entra no relacionamento esperando que termine, sabe? E às vezes aquela pessoa é a pessoa em quem a gente deposita todas as nossas esperanças, sabe? As esperanças, porque aquela pessoa é a pessoa que entende a gente, é a pessoa que compreende a gente. Às vezes a gente sente que não é entendido em casa pelos pais, não é entendido pelos irmãos, não é entendido pelos professores. Ah, e ó, chegou esse rapaz bonitão aí, maravilha. Seja bem-vindo, Arthur. E aí, boa noite. Boa noite, maravilha. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Certo, Rafa? Tudo certo, melhor agora, meu. Maravilha. E aí, como é que você tá, meu amigo? Tô bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, tudo certo. Melhor agora, falando de assuntos importantes como esse aí, né? Muito bom, né? E aí, cara, o que você me conta então sobre essa questão de relacionamentos e fim de relacionamento e dor do fim do relacionamento? Me conta aí, como é que é a tua visão sobre isso? Rapaz, é uma coisa muito comum. Por quem nunca passou, né? Pois Por é, um né? término. Quem nunca passou por um rompimento de um ciclo longo e tem aquelas dores, fugas, não entende, vem a culpa e a mente vai ordenar que tudo foi possível, que tudo foi culpa sua, vai fazer você se sentir mal. Então, tem surgido muito isso no meu Instagram, pessoas dando depoimentos nos meus vídeos dessas dores do término, pessoas com Uhum, dificuldade de aceitar esse fim de ciclo, porque uhum, nós temos essa tendência, né, Rafael, a nos prender, né? uhum. E como lidamos mal com o abandono e com Pois a é. indiferença. E muitas vezes, né, a gente coloca no outro a expectativa da salvação da nossa vida, assim, né? A gente constrói tudo junto. Parece que eu deixo de existir, eu não sei mais quem sou eu sem o outro. Aí parece que eu dependo do outro para viver a vida que eu gostaria de viver, né? E às vezes quando o outro ele é narcisista, assim, daquele que vai questionando os nossos amigos, a gente vai deixando de ter outros vínculos, outras amizades, a nossa vida se resume ao outro. Então, se o outro sai, parece que não sobra nada, parece que não sobrou nem você, ali fica um buraco, né? Eu atendi uma moça, eu queria compartilhar com você essa história, Arthur, de fim de relacionamento, que de todo mundo que eu atendi, eu acho que foi a pior dor, né? De todas que eu vi, assim, a mais difícil, assim. Ela estava, se eu não me engano, há 10 ou 11 anos junto com o cara. E aí eles fizeram planos, enfim, né? Queriam ter filhos e tudo isso. E ele sempre colocou um objetivo, que ele queria passar num determinado concurso público lá antes. E quando ele passasse, aí eles iam poder fazer as coisas e tal. E aí aquilo foi passando, ele não passava no concurso, passou num outro, mas não era aquele, e o tempo foi passando e tal. E aí, beleza, aí ele passou no concurso. E quando ele passou, ele disse assim: então agora a gente tem que comprar a nossa casa. Quando a casa estiver pronta, daí a gente vai morar junto. Aí compraram o apartamento na planta, né? Que aí demora para ficar pronto, construtor, não sei o que e tal, beleza. Aí a hora que o apartamento ficou pronto, aí ele assim, agora a gente tem que mobiliar o nosso apartamento, né? Porque não dá pra gente entrar sem mobília e tal, né? São os sinais, né, da vida. Aí, beleza, compraram os dois, mobiliaram juntos e tal, não sei o que, e só faltava vir o sofá. O sofá era o último item da mobília que faltava chegar. Aí o sofá chegou e durante a semana ele morava numa outra cidade, diferente da dela, né? Aí ele foi lá, fez uma chamada de vídeo, mostrou que o sofá chegou e tal, enfim, acabou as desculpas, teoricamente, né? Aí fim de semana ele foi visitar ela, passaram o final de semana juntos ali, e à noite ele chegou para ela e disse assim, eu quero terminar. Mas assim, do nada, não tinha tipo, eu não estou bem, não estou contente, não tinha briga, não tinha discussão. Para ela, era o mundo cor-de-rosa, tava tudo bem, tava tudo certo, planos, futuro, não sei o quê, 10 anos junto, é uma vida inteira, adulta aí, digamos assim, né? E de repente, do nada, ele disse assim, não, quero terminar. Ela falou, mas por quê? Ele falou, não, não vou te falar mais nada, só disse que quero terminar e quero terminar. Cara, foi terrível,
assim, a dor dessa mulher, o buraco que ela entrou, assim, foi muito profundo, assim, porque foi muito inesperado, né? E isso aí é muito doloroso de sentir isso aí, né? Nossa, mãe, eu imagino, porque o chão dela se abriu, né? E é Sim, uma dor desmoronou. como se fosse uma dor física, né, Rafael? Esse Sim. Dói abandono, fisicamente, né? Aham. essa desesperança, a pessoa vai no fundo do poço, literalmente. A Sim. pessoa, nossa, já estava com os planos e quem tá na ilha não enxerga a ilha, né? Uhum. Ela tinha os sinais, mas a pessoa não quer acreditar também, né? Tem um Sim. amor envolvido, né? Sim. E tem aquela esperança. E o outro vai dando gotículas de bem, né? E quando Exato. faz o mal, faz de uma vez só. Então, Exato. isso é Maquiavel purinho. E foi uma Exatamente. Pois, ação maquiavélica mesmo desse pois. camarada aí com essa paciente sua. E aí o que que acontece? Muita gente se culpa, né? Tipo assim, parece que a culpa é minha. Fui eu que fiz alguma coisa errada. Fui eu que não fui uma boa namorada. Fui eu que dei motivos para ele não querer mais estar do meu lado. E aí a pessoa traz para si um excesso de culpa que não é culpa dela, né? Ela foi a vítima da situação, mas ainda assim ela se culpa, né? Não sei se atende gente assim, eu atendo muita gente assim, a pessoa guarda muita culpa que ela tinha que transformar em raiva, para ela botar isso para fora primeiro, para lidar com isso depois, né? Eu atendo muito, eu atendo muita culpa que tinha que ser transformada em raiva e atendo raiva que no fundo é culpa. Aham. É verdade, autoconhecimento liberta, né? Sim, sim. Mas como tem. Eu vou te falar sem medo de errar. Você é mais experiente que eu na área terapêutica em tempos e tal. São as pessoas com maior dor que eu atendo. Filhos de narcisistas e pessoas que romperam um relacionamento de longo tempo, estando emaranhado como marionete nas mãos de um narcisista. Sim, o A pessoa narcisista é que especialista em manipular, né? uma culpa Uhum. gigantesca, ela fica presa numa teia num emaranhado de emoções e se sentindo a pior pessoa do mundo. Uhum. E aí a pessoa tem medo, muitas vezes, até de entrar num outro relacionamento, né? Ela acha que ela não é boa o suficiente, que ela atrapalha a vida dos outros, ou ela tem medo que se repita aquele padrão, né? O medo de sentir aquela dor de volta faz com que ela não entre num outro relacionamento, e ela acaba ficando isenta daquilo ali. E, de certa forma, ela evita de sentir a dor de ser traída, abandonada, de ser deixada, mas ela vive uma outra dor, que é a dor da solidão, né? A dor de não ter com quem compartilhar. O que é o maior entrave que eu vejo no relacionamento com o narcisista? O narcisista, o parceiro quer, ou o filho, quer sempre suprir as expectativas do narcisista. Uhum. Só que, meu irmão, quanto mais você sobe o jogo, ele eleva o game e você nunca vai suprir. Eu tenho uma paciente que ela tem vários irmãos narcisistas. E Uhum. ela foi criada ali, caçula, naquele emaranhado de irmãos. E eu falo com ela que ela é a pessoa com mais crenças limitantes que eu conheço. Uhum. Porque foi bombardeada, coitada. Uhum. E ela se encontra numa posição que ela teve que voltar para casa da mãe com uma filha adolescente, coisa e tal. Todo dia vai online, dedo na ferida e tal. Aham. Aí ela está terminando um curso técnico. Ela me mandou uma mensagem assim, Rafael. Ó, comecei psicologia. Eu falei, legal. Por você? Não. Para provar para aqueles malditos que eu sou capaz e coisa e tal, e coisa e tal. Aí eu falei assim, minha amiga, você tem noção que você vai se formar, vai montar seu consultório e vai ouvir o seguinte: não sei como que você vai cuidar dos outros, você não cuida bem nem da sua saúde mental, você precisa de ajuda. Uhum. Com o narcisista Uhum. é distância, não tem Uhum. como. E eles vão dizer isso antes do consultório, já assim que ela estiver na faculdade, vão dizer para que ir para essa faculdade aí? Você já foi louca a vida inteira e tal. É.
É natural isso aí, ele sabe onde dói, né? Uhum. Deixa eu ler aqui para você. A Sabe? Paula falou aqui, ó. A Paula falou: relacionamentos é complicado, bem mais fácil ser forever alone, né? Sempre sozinho. É fácil, mas ao mesmo tempo tem outras dificuldades. Cada um tem suas dores aí, né? A Paula também falou: narcisistas geralmente também gostam de se vitimizar para o outro se sentir culpado. Ah, mas isso aí é de praxe, né? O narcisista ele lida com ele joga com a culpa do outro e ele joga com esse desejo que o Arthur falou, que o outro tem de servir, de ser visto, sabe? Uma carência que faz eu querer servir. E aí o narcisista ele sempre faz você sentir que está devendo algo para você estar sempre servindo ele. Ele é o rei, sabe? E você é o escravo dele. Então é bem complicado isso, né? Ó, o Israel perguntou aqui, ó, tem a possibilidade da própria pessoa ser narcisista e não saber? Ou é algo consciente? Diz aí, Arthur. O narcisista geralmente não sabe que é narcisista. Aham. Ele é uma pessoa que sofreu um trauma gigantesco. Ele se sente tão mal, ele é revisitado o tempo todo no inconsciente com os traumas dele, com os bloqueios, que a forma dele se sentir um pouco melhor é subjugando o outro, subjugando o outro, Uhum. subjugando o outro. E isso é instintivo, ele não sabe o que está fazendo. Uhum. E para ele o problema está realmente no outro. Uhum. Você já atendeu, Rafael, uma pessoa que chega e fala: Nossa, eu sou narcisista e eu estou perdendo a minha família, me ajuda? Você já teve Eu, essa pessoa? eu já atendi, mas foi só um. Foi só um. Eu já atendi É. narcisista, mas sem ele saber que é narcisista. Aham. E a gente tem que dar o jeitinho de contar para ele sem falar isso, assim, né? Mas fazer ele entender de que forma aquilo que ele faz está causando dor no outro, né? Porque assim, ele faz porque ele acha que é o certo. Ele acha que ele está vestido da razão. Ele não imagina que ele está fazendo mal pro outro. Ele acha óbvio que isso precisa ser feito. O outro que é o idiota, o outro que é devagar, o outro que é besta e tal, né? E ele precisa entender que por mais que ele esteja certo, aquela certeza dele está gerando uma dor, um desconforto em todo mundo à sua volta, né? Esse é o principal sinal, né? Eu atendi hoje um irmão de narcisista e eles enterraram o pai sábado. Hum? E esse é o irmão caçula e ele é adotivo, ele é Uhum. adotado. E a irmã mais velha é a narcisista. Se você procurar no dicionário, narcisista, tem uma foto 3x4 dela lá. É Aham. aquela narcisista que faz intrigas entre os irmãos. E agora que o caos está instalado nessa partilha de bens, você não tem noção da condição que chegou. Você tem que você ser terapeuta. Que esse menino chegou hoje no meu consultório. Ah, esses Ele momentos. estava sendo induzido a partir até para agressão física, Aham. para perder a razão, para ir preso, coisa e tal, para poder, você entendeu? Não ter o que lhe Aham. é de direito. Aham. Ó, ilustrando um pouquinho aqui, Arthur, não sei se todo mundo que está vendo essa nossa live, esse nosso podcast, sabe o que é o narcisista, né? Mas o narcisista é uma pessoa que está em primeiro lugar, né? Tem até a história do Narciso, da história, o cara que se apaixonou pelo seu reflexo no espelho, né? O narcisista é uma pessoa que se ama, né? Ama a si mesmo e acha que está sempre certo, que é o mais lindo, o mais inteligente, o mais incrível, o mais maravilhoso. E ele não se conecta com os sentimentos das pessoas em volta. Ele usa os sentimentos das pessoas em volta para manipular as pessoas, para fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Então, se para ele aquela coisa que ele quer fazer vai causar dor no outro, ele não está nem aí. Se tiver alguma vantagem para ele, ok. Que nem nesse exemplo dessa irmã, né? Se for pro meu irmão se ferrar, ser preso, não sei o que lá e perder tudo, foda-se, não é problema meu. Mas se aquilo vai ser vantajoso para mim, ok. Eu vou lá, vou me fazer de amiga dele, vou induzir ele a fazer o que precisa ser feito, né? Então, quando a gente se relaciona com essa pessoa aí, fica sequelas terríveis, né? Porque o companheiro é alguém para que a gente abre a nossa intimidade, né? Alguém que sabe de todos os nossos segredos. Então, a pessoa sabe onde dói, ela sabe onde machuca, ela sabe onde ferir. E isso deixa sequelas. Ó, a Rúbia falou: eu conheço uma história semelhante, Rafael, e até hoje a moça não consegue se relacionar e tenta maquiar esse sentimento horrível. É isso aí. Fala aí, Arthur, desculpa. É, e eu tenho uma pergunta de um paciente. Ele falou: vocês podiam tocar no meu caso na live, onde eu estou numa separação com uma narcisista, com dois filhos adolescentes.
O que fazer para resguardar o emocional dos meus filhos? Ah, pergunta pesada essa, hein? Vamos dizer assim, vamos pensar do começo. O que a gente precisa entender é o seguinte: esses filhos têm essa mãe. Não adianta ele querer mudar essa mãe. Se desse para mudar essa mãe, eles não precisavam estar passando por uma separação agora. Então essa mãe é do jeito que é. E esses filhos são filhos dessa mãe. Não é papel dele proteger os filhos da mãe, certo? O papel dele é ser o pai que ele pode ser, se colocar à disposição, ouvir, acolher, de repente trazer o filho para o Arthur tratar, alguma coisa desse tipo assim, para poder, né, soltar essas dores. Mas ele precisa soltar um peso que não é dele, né? O peso de eu preciso super proteger os meus filhos daquela mãe. Então ele precisa ajudar esses filhos a entender que o mundo não é necessariamente do jeito que ela vai traduzir para eles. E se eles são adolescentes, eles já vão começar logo, logo, a interpretar o mundo pelos olhos deles, sabe? Porque quando a criança, até uns 12 anos de idade, a criança ela compra muito aquela versão dos pais. Então, se a mãe é narcisista e diz que o pai é o monstro, ela compra aquela versão. Meu pai é o monstro. Agora, na adolescência, não é bem assim que funciona. Na adolescência, a pessoa começa a pensar com a sua própria cabeça, sabe? Então, se os filhos deles são adolescentes, ele precisa entender que os filhos vão criar o conceito sobre a mãe pela própria mente deles. O que é importante nesse caso é que assim, ele não vai poder impedir que a mãe fale mal do pai, porque provavelmente isso vai acontecer. Mas seria importante, se ele está preocupado com a saúde dos filhos, é ele não falar mal da mãe para os filhos. Porque para o filho é muito difícil isso quando um fica falando mal do outro, sabe? Então que ele seja esse porto seguro onde os filhos podem se sentir confiantes, tranquilos, ter esse segundo lar, enfim, esse lugar onde eles podem ser eles e podem ter uma visão carinhosa para interpretar o mundo, né? É assim que eu vejo, pelo menos. E você acha que esse conhecimento pode ser levado aos filhos de que a mãe é narcisista, do que é narcisismo? Eu acredito que sim, eu acredito que é importante. Não no sentido de rotular e julgar essa mãe, mas no sentido dos filhos entender que aquela atitude que a mãe teve esse objetivo de gerar culpa, de gerar medo, de gerar uma intriga, né? E eles poderem entender isso e interpretar por conta própria, né? O que tem por trás das atitudes daquela mãe. Não no sentido de, aquela mãe é narcisista. Não, mas olha, essa atitude que ela teve tem o objetivo de fazer isso, que gerou tal problema e tal, né? Eu acho que isso é super válido para esses meninos não acharem que a culpa é deles também, né? Isso, e você falou exatamente o que eu falei com ele. Tamo Você junto, não tem então. controle das ações delas, mas Aham. você tem o controle das suas ações, do tempo de qualidade com seus filhos e evita ao máximo falar dessa mãe. Faça o Uhum. convívio dele ser leve, a sua casa ser um local seguro para eles, né? Um local de Uhum. paz. Uhum. Tem uma outra questão também que eu queria trazer aqui de uma pessoa que me procurou hoje, que é assim, a pessoa ela tem um filho adolescente que está sofrendo a dor do fim de um relacionamento, né? Entrou naquele buraco negro assim de tipo, a pessoa não me quer mais, a carência, a solidão, o abandono, a rejeição e tal, né? E essa mãe, embora não tenha o poder de controlar o que acontece lá, ela se sente culpada pela dor do filho, se sente impotente, né? De poder ajudar ele a sair de lá. O que você poderia dizer para essa mãe, Arthur? Ó, ela tem que entender a situação do filho, né? Você pode repetir, Rafa, que eu não pesquei quem que tá na dor. Sim, o filho dessa, a mãe, ela me procurou porque o filho dela, de 17 anos, está sofrendo a dor do fim de um relacionamento. A Ele? menina terminou com ele, o Ah, filho de entendi, 17. E a entendi. mãe está triste porque vê o filho triste. Então, o que você pode dizer sobre isso? Para a Para mãe, essa mãe. Isso. para ela ser mãe, ela acolher, porque as dores, ele está na fase do amor platônico, ele vai sentir essas dores, ela só acolher e abraçar e dar colo. E dizer que isso vai passar. Desde que não seja algo assim que esteja saindo também dos limites, né? De alguma coisa física, dele tentar algo contra ele mesmo, mas eu diria para ela deixar o filho dela seguir o caminho dele, que ela não tem o controle sobre isso, sobre as dores dele, ela não vai ter o controle. Isso, as dores nesse sistemas que vivemos aqui, nesse planeta
Terra é a maior professora que existe. Se não fosse minhas dores, eu não seria terapeuta. Eu Eu também acredito não. que com você é a mesma coisa. E é isso que vai forjar o caráter do filho dela, que vai formar o homem do filho dela. Então, para ele aceitar que está doendo, que a dor exime a professora e ela só acolher e ser mãe. Viu? Coisa linda, hein? Maravilha. Eu sabia que você ia saber exatamente falar. Coisa linda, hein? Muito bom. Arthur, e me conta aí. E agora o adulto, né? Me diz aí, o adulto que está sofrendo a dor do fim do relacionamento, né? O que ele pode fazer para amenizar isso, sabe? A pessoa que construiu uma vida em torno de uma outra pessoa e de repente a outra pessoa traiu, abandonou, enganou, enfim, por algum motivo o casamento, o relacionamento dissipou e desapareceu, né? O que essa pessoa pode fazer para ela viver melhor? Ela vai entender que ela está passando uma das maiores dores que o ser humano pode passar. Eu acredito que perde aí para poucas dores, como perder um ente muito próximo, ou um filho, ou uma doença muito grave, que é uma outra luta, mas a dor do fim de um relacionamento, ainda mais por traição, aquele rompimento onde você se sente, porque você se sente como passado para trás, como bobo. A primeira fase é ela aceitar que ela vai sangrar, que ela está sangrando e que é um luto, e ela aceitar que vai doer, aceitar a dor, não tentar ser Uhum, forte, uhum, não pegar e sair para balada achando que vai substituir, não procurar fuga em remédio, bebida, procurar fuga em outros braços, procurar a mesma pessoa em outros braços. Eu diria para ela aceitar esse período de luto dela e se observando. Mas a primeira coisa seria terapia no outro dia, que eu uhum, recomendo, né? Que uhum, seria o ideal. Para ela acolher essa dor e para ela, aos poucos, ir cortando esse vínculo cerebral dessa relação longa. Porque se ela for ficar seguindo a pessoa em rede social, ficar vigiando a vida da pessoa, 1 ano, 2 anos, ela ainda vai estar sofrendo vai, no inconsciente. vai. Então ela vai ter que fazer também uma desintoxicação dessas emoções, desses sentimentos que ela alimentava ao longo desse relacionamento. Eu começaria por aí, Rafael. Aceitar as dores, aceitar que está doendo, ir se acolhendo aos poucos, e vai doer, é um processo que com alguns é mais rápido, com outros menos, mas dói, Uhum, para ela evitar ao máximo. Ah, eu vou fazer isso. É fuga. Ah, eu vou fazer sabendo que é fuga? Tudo bem. uhum, Mas não achando que vai estar sendo feliz naquilo. Que aquilo uhum, está substituindo. Porque daqui a pouco ela é presa fácil para estar envolvida num outro relacionamento, trazendo mais sofrimento. Eu atendi um cara, Rafael, que ele foi traído, o pai rejeitou ele, achou uhum, que ele era filho de outro, desde a uhum, barriga. E ele cresceu com o pai rejeitando, tratando a mãe de forma grosseira. uhum, Na infância, ele viu a mãe traindo o pai. uhum, E ele cresceu, fez exame e realmente ele era filho do pai, e são cópias, são parecidíssimos. uhum, A esposa dele, a última esposa dele, me trouxe ele porque ele pediu ajuda, porque ele já estava andando com arma de fogo para tentar algo contra a vida e contra ela, e ele aceitou ajuda. uhum, Ele estava no 8º relacionamento uhum, e ele foi traído em todos. uhum, Com ele, meu amigo, inconscientemente, você é viciado em ser traído, nesses hormônios de sofrimento. Aí ele me uhum, olhou assim, falei, você procura parceiras que vão te trair.
trair inconscientemente, não é conscientemente. E você tá com essa que você sabe que está te traindo e você não quer que ela te largue. Aí Uhum. aquele choque. Uhum. Você é exatamente viciado. Você está atraindo para sua vida o que você acredita. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o inconsciente dele acredita? Que relacionamento é traição. Que Uhum. relacionamento é desconfiança. Porque isso Que é familiar para ele, né? Foi o que ele é aprendeu na cíclico, infância. Uhum. não é verdade? É cíclico. E ele vem reproduzindo isso sistematicamente. Eu digo assim, a gente busca na vida sempre o que é familiar. O que é familiar não é necessariamente o que é bom, mas é o que eu conheço, o que eu estou acostumado, o que eu aprendi que é o certo. Então, se você colocar na pele desse cara, quando ele era criança, como é que ele aprendeu como é um relacionamento? Ele aprendeu vendo os pais, a mãe traindo, o pai dizendo que o filho era de outro, os dois brigando, não sei o que lá. Ele replicou isso, de certa forma, encontrou pessoas que pensavam parecido ou que tinham condições de trazer isso para ele, né? Outra coisa que acontece também é essa rejeição do pai, de dizer assim, ah, não é meu filho, e criar um afastamento. Esse sentimento de rejeição que a pessoa sente na infância, seja de pai ou de mãe, muitas vezes faz ela aceitar um relacionamento tóxico, porque para ela é melhor ganhar aquelas migalhas que o outro está dando para ela, fazer de conta que não está vendo o que tem de errado ali, do que ela viver a dor da solidão e ser rejeitada de novo, né? Então, de certa forma, ela acaba aceitando aquilo ali, deixando aquilo crescer muito mais do que devia, até virar uma bomba, né? Esse caso aí que você está dizendo é o meu top um de Aham, atendimento. aham, Abandono paterno ou materno, ou aquele que eu falo que são órfãos de pais vivos, uhum, porque são tratados com indiferença dos uhum, pais. É o meu uhum, top um, coisa que eu mais atento. Então essa criança, essa pessoa cresce com aquela crença do não merecimento. Porque uhum. quem mais tinha que me amar não me amou. Então ela aceita qualquer coisa. Pois é, Aí quando e ela sai assim, de um, ela vai para outro e geralmente para aham. pior. E assim, eu vejo que as pessoas, elas tratam a gente do mesmo jeito que a gente se trata, né? Se a gente se trata igual lixo, as pessoas tratam a gente igual lixo também, do mesmo jeitinho, né? E se você aprendeu que se nem o teu pai, nem a tua mãe te amavam, gostavam de você, nem eles queriam estar do teu lado, né? Você aprende a desgostar de você também. Você acha que você não tem valor. E aí você acaba atraindo pessoas que trazem isso, de certa forma, para a tua vida, né? Mas uma pergunta para você aí, Arthur, do Isael. Ó. E quando saber se está pronto para ir para um outro relacionamento? O seu coração, ouça o seu coração. Quando você estiver confiante, quando você se imaginar com outras pessoas, sem insegurança, você tem que estar seguro de si, porque o relacionamento não é sobre o outro, é sobre vocês. Né? Então, o seu coração, pergunta para o seu coração se você se sente bem, se visualize tendo um relacionamento, mandando uma mensagem, ela não respondendo, se visualize ela indo para academia e treinando. Faça esse exercício e pergunte, porque no fundo, no fundo, a gente sente. Eu penso assim. Uhum. Eu penso que esse momento, né, ninguém escolhe viver essa dor da separação, assim, né? A gente fica junto sempre esperando que seja para sempre, mas às vezes o outro muda, às vezes a vida muda, às vezes você muda, né? E às vezes as prioridades mudam, a gente acaba seguindo por caminhos diferentes, né? E eu vejo que não tem como você forçar alguém a querer estar do teu lado. Você pode forçar alguém a estar do teu lado, não a querer estar do teu lado, né? Então a questão é você olhar e aceitar que o outro tem um desejo diferente do teu, e você poder aceitar que o desejo do outro é do outro, não tem nada a ver com você. Às vezes você tem que libertar o outro para ele seguir o caminho dele. Às vezes vocês dois estão infelizes, mas vocês querem continuar junto porque 15 anos atrás era gostoso, era confortável. Cara, mas de repente a vida mudou, né? Não quer dizer que precise separar porque a vida mudou, mas às vezes a gente precisa seguir em frente. E eu vejo que quando você passa por essa dor, por essa dificuldade, né, da solidão, enfim, é o momento de você iniciar um relacionamento sério com você mesmo, sabe? Você aprender a se amar. Porque, cara, se você não sabe se amar, você não sabe do que você gosta, você não sabe se dá prazer, você não sabe se levar para passear, se levar para viajar, você não sabe o que te faz bem, o que não te faz. Como é que você quer que um outro ser humano que não te conhece adivinhe tudo isso e faça tudo isso por você? Não faz sentido, não tem como, entendeu? Então, eu acho que, respondendo a pergunta do Zé, na minha visão,
O momento certo de você começar um novo relacionamento é quando você sentir que você não precisa de um outro relacionamento, mas que você pode ter um outro relacionamento, entendeu? Que você tem algo para compartilhar com outra pessoa. E se a pessoa quiser compartilhar com você, ok. Se a pessoa não quiser compartilhar com você, ok também, porque a vida é assim, a gente não pode forçar ninguém a nada, né? Então, a hora que você tiver esse momento de dizer, cara, eu quero estar do lado dessa pessoa, mas eu não preciso dela, ela não precisa de mim. A gente quer estar junto porque é legal. Aí eu acho que é o momento certo, né? Perfeito. E é isso que eu disse. O primeiro relacionamento é com você mesmo. Então, quando você não buscar fora, quando você entender, isso a terapia ajuda demais, né, Rafael? Que Uhum. tudo que você precisa tem aí dentro. Conexão com Deus, amor próprio, cura para as aflições. Quando você tiver curado de você mesmo, você começar a te tratar bem, se acolher, se amar, aquilo que o Rafael disse, o universo vai te tratar dessa forma. Exato. Vai trazer alguém também que vai te tratar do mesmo jeito que você se trata, né? Isso que você falou das suas feridas internas, o que mais acontece é quando você não cura as suas feridas internas, você sangra em cima das pessoas que não te machucaram, né? Você foi traído no relacionamento anterior, aí você não faz terapia, não resolve isso. Aí você vai pro próximo relacionamento e morre de ciúmes, quer controlar o outro, ver o celular o tempo inteiro, não sei o que lá, porque você acha que está na iminência de ser traído. Cara, o outro não fez nada para você, ele não merece pagar esse boleto e essa conta emocional de alguém que te deveu lá atrás. Você tem que lidar com isso, entendeu? Não dá para transferir para outra pessoa. Ó, a Márcia falou: boa noite, pessoal. A separação é como um luto, só que a diferença é que se você souber dar a volta por cima, vai aprender a viver muito melhor depois. Faz hipnose para se libertar e funciona muito, viu? Que beleza, maravilha, é isso aí. Muito bom. E a Lúcia, eu acho, a Guiar, falou: o narcisista pode punir os filhos por conta do ex estar em um novo relacionamento? Me conta aí, Arthur. Com certeza, o narcisista sempre vai ter uma estrelinha dourada para ser o lixeiro emocional, a lixeira emocional dele. Então, com certeza, o narcisista sempre vai estar ferindo alguém e vai ferir aquela que está mais próxima. E Uhum. se de repente tem 4 filhos, ela vai escolher um só, vai tratar os outros muito bem e vai escolher um só para ser atingido pelas garras dela, para o outro ainda se sentir pior ainda. Uhum. Vai fazer questão de que aquele veja que o outro é muito preferido, o outro ganha presente, o outro é perfeito, para que aquele veja o quanto ele é terrível, né? Porque há uma certa projeção ali, ela joga toda a merda lá, né? Exatamente isso. Então, achar que o narcisista nunca vai estar ferindo é ser romântico, porque ele sempre vai estar ferindo alguém, porque ele se fere o tempo todo, inconscientemente. É. Ele é uma ferida aberta nas sombras do inconsciente. É. Então, ele só vai jogar para fora aquilo que ele tem dentro. E é ferir. Então, Então, respondendo uma pergunta que alguém fez, não me lembro quem aí, se é possível, se todo narcisista sabe que é narcisista, né? Independente da conceituação, né, se você é narcisista ou não, o importante é você olhar assim, você tem feridas lá do passado que você está descontando nas pessoas à tua volta hoje, né? Tem coisas que você está fazendo pessoas pagarem por coisa que elas não cometeram. Há um forte indício aí de que tem algo que você tem que curar na tua história de vida, né? Você tem que limpar isso aí dentro. E tem gente que acha assim, mas não dá para perdoar o que aconteceu lá atrás porque foi muito difícil, foi muito complicado, a pessoa me traiu e tal. Cara, o que aconteceu, aconteceu. Não importa se você gostou, se não gostou, se foi bom, se foi justo, se Só não foi. Você perdoar não tem a ver. Não tem a ver com você voltar a ser amigo, você abrir a porta, começar um relacionamento de novo. Tem a ver com você soltar a dor que você carrega, cara. Porque veja bem, se o outro já fez algo que é injusto demais com você, que foi terrível, né? E doeu em você, né? Você não escolheu que isso acontecesse, né? Então, é justo que você continue carregando essa dor uma vida inteira aí, porque agora, enquanto você não solta essa dor, você escolhe continuar carregando ela. Então, agora não é o outro que está te ferindo mais, o outro te feriu uma vez. Você está se ferindo todos os dias enquanto você escolhe carregar essa dor.
E é só você que pode soltar, né? Então o caminho é entender que essa dor que você carrega com você está machucando pessoas em volta. Se ainda dói, não ficou lá no passado, ainda está presente na tua vida e ainda está te machucando, né? A Márcia falou, deixa eu só ler aqui rapidinho, já te passei. A Márcia falou, acho que todos temos feridas, algumas inconscientes. O perdão é uma libertação para a gente e não para o outro. É isso aí. Mandei, Arthur, desculpa. Então, tem uma terapeuta que eu conheço que ela fala, só para concluir isso que você disse, da pessoa abraçar a dor e escolher o sofrimento, né? Uhum. Tá, você foi abusada, sofreu um trauma, você foi abusada aos 14 anos. Fulano de tal te abusou. E você vem se abusando há quantos anos? Uhum. Você ainda está lá naquela, revivendo inconscientemente. Então, quando a gente fala em perdão, a gente não fala em esquecer, não. A gente fala no sentido egoístico mesmo, de falar assim, tá legal, eu vou deixar aquilo lá. E isso, a terapia, a hipnose ajuda demais, né, Rafael? Vou Uhum. botar pedra sobre isso e vou lembrar sem sentir. Lembrar sem sentir é possível, é muito. Uhum. E a hipnose é uma grande ferramenta nisso. Com toda certeza. Não importa quantas terapias você já fez, porque eu atendo muito, é muita gente que faz terapia há 5, 10, 20 anos, toma remédio, faz acompanhamento e tal, mas continua com a dor lá. É como se a pessoa muitas vezes continuasse lambendo aquela ferida ali, sabe? E a pessoa desacredita da terapia, desacredita dela mesma e acha que aquilo não tem solução. Então eu te digo assim, você está há muito tempo, né, tratando uma coisa e o problema não está resolvendo, né? Tenta tratar de um jeito diferente, né? Não estou dizendo pra você parar de tomar o remédio, continua tomando remédio, vai no psiquiatra, faz o teu tratamento normal lá, né? Mas faz um processo diferente, tenta algo que você não fez ainda, né? Com a hipnose, com a PNL, isso é muito rápido. Eu e o Arthur, né? A gente passou por dores emocionais, a gente chegou na hipnose, na PNL, para se tratar, para, né, remendar as pecinhas do quebra-cabeça depois que a casa implodiu, a gente tentar juntar os cacos, ver o que dava para fazer, né? E nisso a gente disse, cara, isso era tão fácil assim, por que, que não ensinaram antes, né? E aí a gente virou porta-voz dessa técnica, passou a compartilhar com as pessoas e ajudar as pessoas. Então, é mais rápido do que você imagina, é mais fácil do que as pessoas te fazem acreditar e dá para soltar a dor disso que aconteceu lá atrás, porque isso não está mais acontecendo hoje. Então a gente precisa encontrar essas dores e soltar elas para você viver melhor. Exatamente. A Lúcia complementou aquela pergunta dela, sobre os narcisistas, né, dos filhos. Tem como os familiares ajudar? Ah, sim, com certeza. Então, os familiares, no caso, seria a mesma pergunta do outro cara, do marido, né, ex-marido, que vê que a mãe é narcisista e está descontando nos filhos. É basicamente a mesma pergunta. Eu vejo que a resposta, Lúcia, é mais ou menos a mesma, né? Você precisa acolher essa vítima do narcisista. Você precisa ser humano do lado dela. Você precisa fazer ela entender que a verdade não é só aquela que o narcisista está fazendo essa pessoa acreditar, que nem toda a culpa do mundo é dessa pessoa, né? E ajudar essa pessoa a se empoderar e ver o mundo com seus próprios olhos, porque a vítima do narcisista geralmente está tão emaranhado numa teia de culpa, sabe? De culpa, de autopunição, né? A culpa nunca é do narcisista, a culpa sempre é dessa pessoa. Então, o teu papel é ajudar essa pessoa a soltar um pouco de culpa, entender o que tem por trás das ações da outra pessoa, porque o que acontece? O narcisista é uma pessoa que ele fala uma coisa, mas ele faz outra, né? E aí você passa a acreditar que ele é muito bom porque ele só fala coisas boas. Mas ele não é o que ele fala que ele é o que ele faz. Então você precisa ajudar a pessoa a ver, porque a pessoa é como se usasse um óculos, sabe? E ela não consegue ver com nitidez o que está acontecendo na vida dela. Então você tem que ajudar ela a ver o outro a partir das ações que o outro tem, e não do que o outro disse que ia fazer, né? Rafael, você conhece narcisista espiritualizado? Ah, com certeza, o guru espiritual, né? Eu atendi várias vítimas de um desses aí. Não de um, né? De alguns desses aí, né? Porque eles têm o dom de falar o que você quer ouvir. Aham, Eles são como aquelas pessoas que cometem o crime, aquele crime de estelionato, só que o aham, estelionato é sentimental, né? aham, Eles têm o dom de parecer que são. Então, se aham, eles numa religião ou numa espiritualidade, numa vibe
de se mostrar intelectual, superior, de ser um Buda, né? Ó, Ele vai a aparecer. Andressa acabou de falar aí, ó. Rafa, eu fui vítima desse narcisista espiritual aí, ó. Olha aí, ó. Que legal. E, Sinto muito, Andressa. Não é legal. É legal porque coincidiu, né? Mas eu aham. sinto muito por você ter passado por isso. Eu atendi uma moça uma vez também que ela sofria de uma dependência emocional muito forte de um cara também. E o cara era esse narcisista espiritualizado aí, né? Porque aí o que aconteceu? Ela teve uma dor emocional que ela passou na vida dela, ela estava procurando ajuda, conforto, enfim, né? E ela foi no local espiritualista, digamos assim, buscar ajuda e encontrou ele lá, estava lá pronto, né, para receber essa vítima certa aí, né? E aí eles, não, deixa que eu vou te ajudar, vou te guiar, não sei o que e tal. E aí eles entraram num relacionamento meio desigual, do tipo assim, eu sou o guia e você é a pessoa que eu vou guiar, né? Já existe uma diferença aqui. Aí eles começaram a se relacionar pela carência, não sei o que e tal, né? E aí ele foi lá e tirou toda a rede de amigos, fazendo ela dizer que os amigos não eram bem-vindos, os amigos não faziam bem, os amigos não ajudavam ela a evoluir espiritualmente, que a família estava atrasando esse processo dela, que ela precisava estar ali e tal, né? E várias coisas que ele queria, ele dizia que ela precisava daquilo para ela desenvolver espiritualmente, porque espiritualmente ela precisava daquele processo. E ela passou a acreditar que ela precisava fazer tudo que ele queria, do jeito que ele queria, para ela fazer isso. Até a ponto de, às vezes, ele brigar, ou ele inventar a história, mandar ela embora de casa de noite, assim, sabe? Expulsar ela de casa, fechar a porta na chuva, assim, sem dinheiro, porque ela tinha uma dependência financeira ainda dele, né? E ela se sentir culpada e ele ainda dizer, não, porque você não está no nível espiritualizado necessário para estar do meu lado e tal. Então, quando você atingir esse nível, você volte, que aí vai estar com as portas abertas aqui. Cara, uma lavagem cerebral, assim, terrível, destruiu ela, demais da conta. Realmente são as vítimas com mais mexidas mentalmente que eu atendo. Eu tenho certeza que no seu caso vai, vai ser isso também, porque por causa dessa bagunça que eles fazem, usando Uhum, a culpa da própria pessoa, né? A Márcia fez uma exato. pergunta. Às vezes a vítima está tão doente quanto o narcisista, como se um alimentasse o outro. Procede? Sim, na verdade, sim, a vítima do narcisista quase sempre ela sofre de um sentimento chamado carência. Geralmente essa pessoa ela tem a porta aberta porque lá atrás ela já teve um pai ou uma mãe que tratou ela meio com desdém, assim, sabe? E ela precisava se subjugar, ela precisava aceitar qualquer migalha que aquela pessoa dava e anular a identidade dela para se encaixar no mundo dessa outra pessoa para ser vista. Então, aquele foi o jeito que ela aprendeu a ser amada, né, por aquele pai, aquela mãe. E aí, quando ela vai para a vida, ela encontra alguém que dá isso para ela, alguém que preenche essa lacuna, né? Ama ela desse jeito tóxico e doentio. Então, os dois se complementam, entendeu? Até nesse exemplo de culpa, eu vejo assim, tem dois extremos da personalidade, né? Uma pessoa que assume a culpa de tudo, a culpa é sempre dela, não interessa o que aconteça, até quando o outro trai, a culpa é dela, porque ela não deu atenção suficiente, porque ela não é bonita o suficiente e tal. E no outro extremo tem a pessoa que não tem culpa de nada, sabe? Aquela pessoa que a culpa sempre é do outro, a culpa é do governo, do clima, do tempo, da economia, a culpa sempre é de alguém, nunca é dela. E quando essas duas pessoas estão juntas, a gente pensa assim, nossa, pobrezinha dessa aqui que assume toda a culpa. Mas, de certa forma, os dois estão se alimentando nas crenças e programas que eles instalaram na vida. Por isso que eu bato na tecla que o autoconhecimento é muito importante. Quando você lida com essas questões, você sabe quem você é e você tem mais força para lidar com tudo isso, né? O que acontece? Quando o narcisista entra na sua vida, ele te joga uma bomba de amor. É um período longo de muito amor. Então você fica viciado na forma que ele te trata. E quando ele põe as garrinhas de fora, você fica naquele inconsciente, naquele síndrome de salvador da pátria, achando que vai voltar a ser o que era. Uhum. Que ele está passando por um problema e que se você mudar, ele vai voltar a ser como era E antes. Só que, meu que amigo, o problema que ele está passando é porque você mudou. Então você tem que você, agir diferente. Uhum. exatamente. Aí você já está preso na teia da aranha e só está servindo de alimento para ele. Exatamente. Ó, a Andressa perguntou: o narcisista pode ter novas vítimas? O que você acha? Ele só para quando ele
partir dessa para melhor. Eu vejo que o narcisista ele aprendeu a ganhar a atenção das pessoas desse jeito e ter as pessoas na mão. Então, assim, tem jeito de um narcisista deixar de ser narcisista? Cara, por você querer, não tem jeito. Ele nunca vai deixar de ser porque você quer. Ah, eu vou curar ele. Cara, desista disso. Você vai morrer antes. Pode acreditar em mim, né? Não tem jeito. O que acontece muitas vezes, eu já atendi algumas pessoas, não foram muitas, mas que aconteceu já. A pessoa era um narcisista, obviamente ele não sabia que era. E aí, no processo, eu atendi a esposa, obviamente, né? Porque a esposa que chegou destruída lá. E aí a esposa fez a sessão comigo e falou assim: não, você vai atender meu marido, eu vou trazer ele aqui, ele vai ter que vir. Aí ele chegou no meu consultório lá todo, né? Imagina, ele não tem problema nenhum. Para que eu vou vir falar com esse terapeuta idiota? Quem ele acha que é? Para falar para minha esposa, não sei o quê, tá. Aí eu falei, beleza, fui ouvindo, né? Fui ouvindo, deixei ele falar, ele foi contando da infância, não sei o que e tal. Aí lá pelas tantas ele me contou umas coisas que ele fazia, né? Aí eu falei assim, mas você já parou para se colocar no lugar dela, de repente, assim, tipo, o que isso que você tá fazendo tá certo, tá certo. Só que você já pensou como ela se sente quando você faz isso? Aí ele parou um pouco, sabe quando deu aquela balançada assim, né? Imagina se fosse com você, né? Se ela fizesse isso e tal, dele ficou meio assim, dele começou a se abrir aos poucos, né? Dele foi falando e tal, né? Aí ele falou de várias coisas que aconteceram. Ele disse assim, cara, mas você entende o quanto você é controlador? Daí ele queria me bater, né? Só faltava querer me bater, assim. Eu falei assim, não, não é porque você queira ser uma pessoa má, né? É porque você se sente responsável por tudo e por isso você tem que controlar o processo e todo mundo à tua volta e tal, não sei o quê. Daí ele, tipo, ele me entendeu, né? Por aí. Aí, beleza, aí o que aconteceu? Aí ele saiu da primeira sessão e dele tinha um filho de 17 ou 20 anos, sei lá, do casamento anterior, que ele não morava com ele. E ele foi tomar um café com esse filho. E ele foi lá e disse assim, filho, eu fui fazer uma sessão de terapia e o terapeuta lá me disse que eu sou controlador. Você acha? Aí o filho começou a rolar no chão de tanto que ria, sabe? Diz assim, como assim você acha, pai? Você faz isso. E falou tudo pra ele da vida inteira, sabe? De um jeito que o filho nunca teve a oportunidade de falar, sabe? E aquilo era tão óbvio, sabe? Aí ele disse assim, caramba, aí ele caiu a ficha dele, sabe? Do quanto de dor ele estava causando nas pessoas. Aí ele veio para a segunda sessão totalmente desarmado, sabe? E ele mudou completamente como pessoa. Tanto que o casal tá junto até hoje, estão super felizes, enfim, tá tudo fluindo. Agora, assim, ele não vai deixar de ser narcisista porque você quer que ele deixe. Ele vai deixar quando ele se der conta da dor que ele está causando nas pessoas. E ainda assim ele vai colocar na balança. De um lado tem o benefício que ele tem em fazer o que ele faz, e do outro lado tem a dor que ele causa nas pessoas. Se o benefício ainda for maior do que a dor, ele vai continuar fazendo. Ele só vai parar de fazer quando ele vê que a dor que ele causa é maior, que ele causa nos outros e causa em si mesmo, né, por conta dos problemas de relacionamento, é maior do que o benefício que ele tem. Aí ele para. É assim mesmo. Eu já peguei um caso que eu atendi 3 filhos. Uma irmã mais velha, aí ela viu, quando ela começou a entender o que a mãe fazia e tal, meus irmãos precisam. Aí ela pagou para os irmãos, coisa e tal. Aí, menino, foi acontecendo aquela mudança em casa, os filhos não reagindo tanto aos gatilhos, coisa e tal. A mulher comprou um pacote de sessão comigo e veio, né? Quero saber o que esse cara fez. Rafael, na primeira sessão, quando a gente fez a hipnose, que a gente foi no inconsciente, coisa e tal, que ela teve a catarse, que tudo que ela fazia, tudo que acontecia era culpa dela, foi uns 15 a 20 minutos de choro. Choro, choro, choro. Eu falei, beleza. Aí fui para casa, falei, na próxima sessão vai ser show de bola. Como os filhos tinham saído de casa, na outra sessão ela sentou e os problemas voltaram a seus filhos, porque fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Uhum. Ou seja, para justificar a incompetência, para justificar o afastamento dos filhos do lar, ela cria essa história, né, na Uhum. mente para pôr a culpa no outro, porque ela não consegue olhar para dentro muito tempo. E É, nesse caso aí, porque. eu consegui. Ela Uhum. não. Porque os filhos saíram, né? Uhum. E não. Realmente foi cada um para um lado. E ela voltou a pôr a culpa nos outros. É que o
narcisista, no fundo, é uma pessoa extremamente machucada e ferida e que não quer olhar para essas feridas, né? Aí ele cria essa máscara do eu sou um gênio, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu tô sempre certo, meu jeito é melhor, eu é que cuido de todo mundo, eu é que tenho que me esforçar para cuidar de todo mundo é ingrato, todo mundo é injusto comigo, não sei o que e tal. Ele cria tudo isso para se proteger, para continuar lambendo aquelas dores, né? Então, se colocar nessa posição de vítima faz parte desse grande pacote de coisas aí, né? Mas você ajudou ela a fazer uma catarse de um grande sentimento lá na primeira sessão, né? Aí o que ela vai fazer com isso depois depende dela, né? Cada um é livre para decidir o que fazer, né? Foi feito um resgate lindo de uma dor dela, de algo que fizeram com ela. Essa pessoa tem motivos para ser narcisista, porque o trauma dela foi gigante, tá? E muito forte. E só que é tão forte que ela não consegue ficar voltando lá, não conseguiu dar aquela, mas aí agora dá aquela ressignificada mesmo, né? Uhum. E agora ela faz o que ela achar que deve com isso. É É isso aí mesmo. que eu vejo que são duas coisas, né, Arthur? Uma coisa é a dor que ela viveu, que por conta daquela dor ela criou uma personalidade narcisista e vitimista e tal, né? Aí você foi lá e soltou a dor. E aí ela fez a catarse, limpou aquilo lá e tal. Mas ela foi para casa e ela continuou com aquela personalidade, de certa forma, que trazia uma vantagem para ela. E ela achou, editou a realidade para se encaixar naquele mundo e poder continuar sendo quem ela é, se fazer de vítima naquele mesmo lugar. Então, assim, eu digo que se ser vítima é igual você tomar um veneno doce, sabe? É doce, é gostosinho, sabe? Tipo, é gostosinho, né? Você não precisa assumir a responsabilidade naquela hora. A culpa é do outro, é doce. Mas é um veneno. A cada dia que passa, você vai tirando um pouquinho mais da tua força de vontade, da tua capacidade de agir. Você vai afastando as pessoas de você até que chega um momento que você está inevitavelmente sozinho, vivendo a dor do completo, absoluto abandono, solidão. E aí desenvolve doenças crônicas, fibromialgia, dor de um monte de tipo de coisa, isso é consequência natural. Então, você tem tempo ainda. Tem tempo. Você está ouvindo essa live aqui, você tem tempo. Isso aí está te trazendo alguma vantagem, tá? Você tem os teus filhos na tua mão, você é uma pessoa esperta, inteligente, você sabe manipular para as pessoas ir te visitar. Ok, parabéns por isso. Mas isso aí tem um limite de tempo, né? As pessoas não vão ser manipuladas a vida inteira, entendeu? Então, você que sabe como você quer ser tratado daqui para frente e como você quer se relacionar com as pessoas da tua família, tá? Ó, a Márcia falou, e quando é o narcisista espiritual marqueteiro? Gênio. Porra, aí ficou complicado, hein? A Andressa falou, aqui em casa eu sofria porque ele dizia que comigo não tinha nada. Entendi. Deixa eu ver aqui, a Catiane falou, o problema são eles aceitarem ajuda. Eles não se importam com ninguém, exceto com eles próprios. Nunca admitem serem o problema. É isso aí mesmo, é verdade. E a Andressa falou, a pessoa narcisista destrói a autoestima, amor próprio, culpa todos e tudo, tem que haver castigo para as pessoas. Mas olha aí, ó, aí você está querendo causar uma dor no outro porque o outro te causou uma dor. Você está tendo o mesmo comportamento do narcisista. Tipo, alguém me machucou lá atrás, então agora tem que castigar alguém por isso. Mulher, larga esse troço aí, meu. Você não tem que punir ninguém, você não é o exterminador do futuro, sabe? A vida vai punir essa pessoa. Pode acreditar, essa pessoa já te perdeu, né? A pessoa já te perdeu, tem uma dor maior do que essa para ela viver, entendeu? Ela não vai admitir isso, mas ela tá sentindo, entendeu? Então para de querer punir a outra pessoa e deixa o outro viver a vida dele. Cuida de você, cuida dos teus sentimentos. O maior castigo dessa pessoa é ter que conviver com ela mesma. Pois é, verdade. Não tem nem pra onde fugir, né? Pois é. A Catiane falou, muito difícil reconhecer e aceitar. O narcisista vive num monólogo, ele só fala e o centro do assunto é ele, etc e tal, sempre ele. E é verdade. Então, é mais um sinal para você entender, né? O narcisista é o centro do mundo, né? O centro do mundo sempre é ele. Então, você está num relacionamento com alguém assim, né? Você precisa ler os sinais. Não quer dizer que você tem que terminar com a pessoa, mas você tem que saber onde você está, entendeu? Às vezes a gente tá tão carente, a gente quer tanto que aquilo dê certo que a gente não vê os sinais, né? Eu atendi uma pessoa, uma moça, que ela foi lá, trabalhou, enfim, teve um problema com o pai na infância, mas ela cresceu, fez mestrado, doutorado, foi morar fora, não sei o que e tal. Ela tem um relacionamento com um cara, já tem 6 anos, e esse cara, ele tá casado com a mãe, né? A mãe é aquela narcisista clássica, sabe? Aquela que se faz de boazinha, querida, e vai me deixar sozinha em casa no fim de semana, porque o marido dela faleceu há um tempo e a filha saiu de casa porque não aguentava a mãe, sobrou ele e ele é a vítima perfeita, né? Então, assim,
Ai, como que você vai me deixar sozinho? E ele para, abandona tudo que ele tá fazendo para ir lá, tá junto com a mãe, para ser esse bom filhinho da mamãe e tal, né? E aí ela tá vendo, já tem 6 anos que ela tá vendo que o troço não tá desenvolvendo. Elas querem, né, morar junto, ela tem sonhos de ter filhos e tal, não sei o quê. E ele não, é sempre a minha mãe, sempre aqui, sempre ali, sempre não sei o quê e tal. A ponto de ela convidar ele para viajar no Natal e dizer assim: não, eu tenho que passar o Natal junto da minha mãe. Como que eu vou deixar minha mãe sozinha no Natal, né? E isso tudo é a manipulação dela, né? Do tipo assim, meu filhinho, e ele já tem quase 40 anos, né? Não é uma criança. Então, assim, meu filhinho tem que estar aqui. Aí o que acontece? Ele é a vítima dessa mãe narcisista. Aí como que você acha que ele se comporta com ela? Fazendo o mesmo joguinho, do mesmo jeito. A culpa sempre é dela, porque ela tá atrapalhando a vida dele, porque ela tá afastando ele da mãe, porque ela é uma pessoa terrível, porque ela mudou de país agora só para ficar longe dele, entendeu? É o mesmo joguinho. Então a pessoa, ela aprende isso. Então, assim, não tem um jeito certo, um jeito errado de lidar com o narcisista. Tem você tomar consciência do que está acontecendo, né? Entender que, de alguma forma, você vai precisar se posicionar ali e você vai decidir o que você vai fazer, porque a vida é tua, né? A decisão de ficar ou de seguir é tua, é só você que sabe, né? Exatamente. Exatamente. É a O Israel falou que é karma. decisão. Você tem que perceber, saber onde você está, como é o funcionamento do outro, e você observar e falar: isso dá para eu viver a vida inteira assim com essa pessoa? Uhum, Confortável. Se for, uhum, e se o seu coração mandar, faça. uhum. Se não for, Não toque é só. obrigado, né? Decida. Decida Uhum. diariamente que esse relacionamento chegou ao fim. Exato. Acho que é Tatá o nome dela. Falou que ó, a gente vê, só que eles nos envolvem. Envolve mesmo, é o que ele é o sedutor, né? Ele mostra tudo aquilo, ele faz você lembrar consistentemente dos bons momentos que vocês viveram lá atrás, ele te dá presentes, ele te faz se sentir a pessoa mais incrível do mundo quando aquilo é conveniente para ele. E no resto do tempo ele vai te tratar do jeito que for conveniente para ele também. Eu digo que você se relacionar com um narcisista é igual um brinquedo que tinha antigamente, Arthur, não sei se você brincou com aquilo, que é tipo uma raquete de ping-pong, tinha uma bolinha presa com elástico. Aí você batia, a bolinha vai e o elástico puxa de volta. E bate de novo e fica assim, né? O narcisista é a raquete e você é a bolinha, entendeu? Ele tá ali, ele fica batendo em você o tempo inteiro. A hora que você tá indo longe, que você vai se afastar e romper o fio, ele te puxa de volta. Ele é agradável, ele é carinhoso, ele é maravilhoso, ele tem um jantar romântico, ele faz você lembrar de uma coisa, não sei o que lá e tal. Aí você volta, ele te envolve. A hora que você tá aqui de volta, o que ele faz? Tapa na tua orelha de novo, né? Acha um jeito de fazer, se sentir um lixo. E a vida vai ser assim, né? A questão é isso que você quer? Você está disposto a aceitar esse outro lado dessa pessoa, entendendo que não existe a pessoa do início que agora se tornou uma pessoa ruim por tua culpa. Não, ele é essa pessoa que está te mostrando agora. Ele criou um personagem lá no início para te trazer para a vida dele, né? Ele é isso que ele está te mostrando agora. Então, a questão é essa, né? Você que decide aí. A Rúbia falou, não tem amor que resista. Pois é, aí fica pesado, né, meu? Aí fica complicado. A Márcia falou, bah, essa história valeu toda a live. Que insight, hein? É mais ou menos isso aí. Por aí, né? Ô, Arthur, já passou de uma hora, rapaz. O troço aqui é muito rápido. A gente vai falando, quando vê, já passa do Olha, tempo aqui. Rafael, papo Ah, bom. Só uma última coisa. Você acha que é recomendável se vingar de um narcisista? claro que não, meu. Pelo amor de Deus, foge disso aí. Você tá doido? Você tá doido? Você foi cutucado pelo demônio. Você diz assim, eu vou lá cutucar o demônio também. Cara, sai fora desse troço aí, bicho. Então, Vai viver a tua vida. o que que eu perguntei? De acordo, se você der flechada, ele vai jogar bomba atômica. Uhum. Ele se alimenta disso. Então, o remédio é: quer se curar de um narcisista? Distância física, emocional, psicológica, espiritual. Distância. Desintoxicação mesmo. Uhum. Exatamente. Porque, assim, ó, você tem uma rede neural aí no teu cérebro, que é aquela rede neural de como era o relacionamento com essa pessoa. E aí, quando você sai do relacionamento, porque você terminou ou alguma coisa aconteceu, se você fica revisitando as memórias, você fica procurando a pessoa na rede social, você fica acompanhando o status da pessoa, seguindo a pessoa,
você está reativando aquela rede neural, ou seja, você fica se prendendo de volta naquela teia da qual você já tinha saído. E você vai lá de novo, dizer assim, não, só vou botar a mãozinha nessa teia, mas você fica grudado lá, meu, não tem essa de botar a mãozinha, sai fora, né? Você conseguiu sair, é livramento, segue em frente, entendeu? Eu vejo que um relacionamento, quando a pessoa ela tem que ficar pensando muito assim, será que é a pessoa certa? Será que essa é a pessoa certa? Geralmente, quando a pessoa tem que se perguntar isso todo dia, o tempo todo, é porque geralmente não é a pessoa certa. Porque quando é a pessoa certa, você não se pergunta, bicho. Você só tá lá, entendeu? É alguém que te entende, alguém que te acolhe, alguém que te aceita. Se no teu relacionamento isso não está acontecendo, você precisa falar sobre isso, de repente buscar ajuda, buscar terapia, se empoderar, explicar para a pessoa o que você espera que a pessoa faça. Agora, não é porque você falou que a pessoa vai ter que fazer. Você tem que entender que o outro é o outro. O outro é diferente de você. Ah, mas eu no lugar dele faria isso. Cara, não importa, você não está no lugar dele. Ele está no lugar dele, você está no teu lugar. Ele vai agir do jeito dele, você vai agir do teu jeito. Para de esperar que o outro aja diferente, né? E o pior ainda, Arthur, muitas vezes a pessoa termina o relacionamento e ela fica esperando o bom senso do outro. Ah, eu quero que ele venha aqui me pedir desculpa. Eu quero que agora ele faça. Cara, pelo amor de Deus, já não deu para chegar num acordo enquanto vocês estavam no relacionamento. Por que você acha que vai dar certo isso depois? Não faz sentido. Nunca que faz. Nunca que faz. Se o relacionamento você está tendo que fazer força para empurrar a pedra morra abaixo, algo errado não está certo, como diz aí o ditado. Então você tem que observar, e é isso que o Rafael falou. Se você não está entendendo, você está tendo que fazer muito sacrifício para estar ali, você se questiona diariamente, é porque isso você só não quer aceitar, mas que já Exato. tinha muito tempo, já chegou no fim desse ciclo. Ó, a Márcia está dando mais um sinal aqui para olhar. Ela falou: aí a dica top, aquilo que você quer falar para ele, para desabafar, não vai fazer a menor diferença para ele. Então fale para uma árvore, para um terapeuta, para o padre, mas deleta o narcisista da tua vida, né? Não adianta você querer ir lá se abrir com o teu ex, pelo amor de Deus, né? Não adianta, senão vai dar certo. Parte de se machucar, vai achar outra coisa para fazer da vida. Troca uma ideia, manda uma mensagem pro Arthur aí, vamos conversar, vai ver uma live, vem participar aqui do nosso processo, vai fazer, assistir um podcast, fazer outra coisa da tua vida aí, né? Porque, cara, a vida é daqui para frente, a vida não é daqui para trás, né? O que aconteceu, aconteceu, a gente não pode controlar o que aconteceu, não pode controlar as pessoas, mas a gente pode controlar o que eu quero que seja daqui para frente e para onde eu quero ir, né? Então é mais ou menos por aí, né? É isso aí. E assim, voltando agora para o relacionamento geral, o que eu percebo é quando porque relacionamento sempre um termina melhor que o outro geralmente um sai mais ferido. É a Uhum, não aceitação, é aquilo que você falou, a não aceitação do término. uhum. E você revisitando aquelas conexões neurais, você fica revisitando memórias, se alimentando de uma esperança de algo que já acabou. Então, se a É, gente tivesse a inteligência emocional, entender que vai doer sim, mas se você continua alimentando por um ano, daqui a um ano você ainda vai estar sendo, tendo aquela mesma emoção, aquele mesmo apego àquele relacionamento que acabou. uhum, Então, decida, é questão de decisão. Eu decidi que não dá mais. E exato. E você não ser tem fiel jeito aí. de seguir sua vida. Uhum. E jogar para o universo. E você pode ter certeza, se tem alguém que merece ser feliz e que a vida não é esse sofrimento que você vem vivendo, não tem que ser essa dor, não tem que ser esse sacrifício. E se alguém merece viver algo feliz, primeiro com você mesmo, é você. Você merece, merece muito. Com certeza. É, eu digo assim que a dor, ela tá aí, não é para que você sofra. A dor, ela tá aí para que você aprenda alguma coisa. Então, aí tá doendo muito o fim do relacionamento. Cara, não é Deus te punindo, não é o karma de outra vida, não é o universo. É você tendo que soltar alguma coisa que você não tá querendo soltar. Você tá segurando uma brasa acesa e dizendo assim, não, eu vou punir ele. Ou eu vou cuidar dele, do tipo assim, que nem nesse exemplo que eu contei da paciente, do cara que era a vítima da mãe.
Não, eu tenho que proteger ele, eu tenho que salvar ele de lá. Cara, você não vai conseguir salvar ninguém, bicho, né? Tem que salvar você mesmo primeiro. Tá no naufrágio, você tá no avião, né? Você tem que colocar a máscara em quem primeiro? Em você, cara. Você caiu no naufrágio do navio, você tem que botar a boia em quem primeiro? Em você, depois você ajuda quem puder, né? Agora, se você se afundar junto com os outros, não vai resolver nada. Então, assim, você precisa entender que se tá doendo, é você que precisa soltar alguma coisa. O que, que você tem que soltar? Talvez é apego, talvez é raiva, talvez é carência, talvez é o medo da solidão. Tipo, é melhor eu ficar com a outra pessoa mendigando atenção do que eu viver a solidão aqui, né? Talvez é o medo de não ter um outro relacionamento. Cara, você tem que soltar esse sentimento, essa dor tá aí para te ensinar isso. E se enquanto você não aprender, a dor vai doer, ou vai te fazer repetir o padrão com outra pessoa, num outro contexto, para que você aprenda. Então você precisa aprender. Ó, a Paula falou, às vezes gostamos de nos iludir que podemos salvar o outro dele mesmo. Pois é. Síndrome do Salvador. Aí a gente às vezes não consegue nem se salvar, né, cara? A gente se machuca todo para se salvar, às vezes. Se você entender o quanto é difícil a gente se salvar, você tem um vislumbre do quanto é impossível salvar o outro, né? O outro, cara, ele tá vivendo a vida dele, ele tem os sonhos dele, as coisas dele, os desejos dele. Ninguém vai fazer nada porque você quer que a pessoa faça, né? O outro é livre para viver a vida dele, né? Exatamente. O outro vai viver a vida dele. Você não vai mudar ninguém. Você está só sendo presa numa ilusão. Numa ilusão. Então, Exato. o caminho é esse autoconhecimento, é terapia, é se acolher, é você se entender, se amar, se tratar da forma que você merece e que deseja ser tratado. Porque enquanto você estiver procurando fora, no outro, amor, atenção, carinho, enquanto você estiver buscando fora o que você só pode encontrar dentro de você, você é presa fácil para qualquer pessoa num relacionamento. E não estou falando só de narcisista, não. Para charlatão, para Uhum. psicopata, para pessoas oportunistas. Então, é olhar para dentro. É olhar Pois para é. dentro e se entender e se acolher para depois. Porque quem se ama não se sub, quem se ama de verdade não se submete a alguns tipos de relacionamento onde você é agredido diariamente. Você esquece a maior dor, gente. É quando você sente saudade de quem você era. Uhum. Se olha no espelho e não se reconhece, né? Cara, cadê aquela pessoa divertida que fazia todo mundo rir, que tinha um brilho nos olhos? Essa saudade Exatamente. de você mesmo. E esses questionamentos, né, Rafael? É só você mesmo que pode fazer para você. Pois é. Arthur, eu queria aproveitar aqui nesse momento que a gente está falando aqui, né? Fazer um merchan básico, já que nós estamos fazendo aqui, né? Eu queria que você explicasse para a gente, né, de que forma o meu curso te ajudou no teu processo aí, né? Porque você, cara, você é policial militar de carreira, né? Você estava passando por um momento difícil, enfim, você acabou chegando nos meus cursos aqui de autoconhecimento. De que forma que isso te ajudou nessa caminhada que você está aí, pô? Então, quando eu estava no meu processo de busca por autoconhecimento, eu recebi uma cura muito grande com outro terapeuta. Eu já tinha passado por psicólogos, por psicanalistas, e muita ansiedade, depressão, sofrendo muito, e por coisas da vida. E numa sessão de hipnose, o cara fez, ele nem falou que ia fazer hipnose, porque ele é terapeuta holístico, né? Uhum, Que eu visitei aquela criança de 10 anos e visitei aquele cara de 26, recém-separado de um relacionamento, e acolhi aqueles dois caras, aquela criança e aquele jovem adulto, e tirei aquela criança daquela situação de medo, e tirei aquele jovem adulto que eu achava que eu tinha raiva, mas eu tinha culpa. No uhum. outro dia eu já era outra pessoa. No outro dia eu já estava conseguindo ver as coisas boas. Então eu comecei a buscar
buscar por estudar hipnose. E te encontrei no Facebook. Aí eu fiz primeiro um cursinho com você de autoconhecimento para auto-hipnose. Esse Um curso cursinho. está disponível ainda, já aproveitando o hipnoterapia para autoconhecimento. Tá lá no meu site, dá para assistir o mesmo Isso. curso Aí aí. eu fiz aquele cursinho, me apaixonei. Acho que são algumas semanas, né? São 11 aulas. E olha aí, a minha esposa escreveu, ajudou tanto o Arthur quanto a mim. Viu? O Coisa Rafael linda. foi muito importante na vida da minha esposa, porque ele atendeu a minha esposa num momento de luto muito difícil e foi fenomenal, Rafael. Que Eu nunca legal. te falei por mensagem, mas fica registrado aqui a mudança que você fez no meu lar, na vida da minha esposa, na cura de traumas dela, tá? Que Para ficar legal, registrado. gratidão. Então, eu fiz o cursinho e vi que você tinha um curso para terapeuta, para se tornar terapeuta na Hotmart, coisa e tal. E fui lá e comprei. Não pensei duas vezes, dividi em 12 vezes no cartão. Falei, vou fazer esse negócio. Não tem que mandar um chamado? E eu estava muito infeliz na época, na minha profissão, coisa e tal. Mas o problema era comigo. E entrei fazendo, parecia que eu era nasci para aquilo. E comecei a ajudar colegas de serviço, colegas com pensamentos intrusivos, colegas com ansiedade. E eu vi que o negócio funcionava e que eu tinha também um dom muito bom, um talento para aquilo. Aham, Eu sempre gostei da hipnose. Então, Rafael, o seu curso foi assim, um divisor de águas na minha vida pelo ser humano que eu sou hoje. Foi onde eu encontrei o meu real propósito. Eu ainda tenho minha outra profissão, amo de aham. paixão, mas o sentimento de, igual um rapaz que eu atendi hoje, dele sair daqui com brilho nos olhos e sorriso no rosto, me dar um abraço chorando por ter Não tirado tenho que pague, né? de dor, não tem preço que paga esse Uhum. sentimento de poder estar ajudando o próximo. Então, esse curso seu, assim, primeiro você é completamente acessível, todas as minhas dúvidas, você sempre me respondeu. A primeira pessoa que eu fui atender, eu mandei um áudio para o Rafael, ele me mandou dois áudios, um de 8 e um de 6 minutos, me falando passo a passo o que eu tinha que fazer com a pessoa. E eu fiz exatamente o que ele falou e deu certíssimo. Então, dali em diante, eu falei, é o caminho. Eu encontrei, ele já tem a metodologia que ele criou, tem o livro publicado, então Rafael é excelência no Brasil e até internacional em hipnose. E estou completamente feliz, Rafael, fazendo o que eu faço hoje e poder te chamar de colega, primeiro mestre e depois colega de profissão, é assim, para mim é um motivo de orgulho pessoal, assim, que não tem medida. Que legal, cara. Eu fico muito feliz de ouvir essa tua história aí. É sempre muito importante ouvir isso, né? Porque a gente sente ali na hora que você está fazendo o atendimento, na hora que você está fazendo o curso, ajudando a pessoa ali, você sente uma satisfação de ver, assim, né? Agora, quando você vê a mudança de vida real na pessoa, você está ganhando dinheiro fazendo isso, você está compartilhando com as pessoas, você está ajudando quantas centenas, milhares de pessoas você já ajudou e quantos milhões você vai ajudar ainda, né? Trazer mais paz, tranquilidade, quantos lares aí você vai transformar de um jeito muito positivo, né? Soltando essa dor aí. Quantas pessoas vão viver melhor porque você está fazendo o seu trabalho, sabe? Cara, isso preenche o meu coração de um jeito que não tem nem como explicar aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade, por isso aí. E a Márcia falou aqui, ó, me ajudou muito na transição de carreira, ajuda muito no fechamento de negócios, nos meus treinamentos de vendas. Pois é, Márcia, valeu, muito obrigado. É muito legal isso aí, ter esse feedback de vocês aí. Muito bom, muito obrigado mesmo. Fica o convite aí, você está assistindo a live, vendo o podcast, quiser seguir por esse caminho também, está disponível tanto o curso de hipnoterapia para autoconhecimento, quanto o curso de formação de terapeutas online, tá? Tá aí, me manda uma mensagem aí que vai ser um prazer te encaminhar. O mundo está precisando de terapeutas amorosos para ajudar Uhum. pessoas. As pessoas estão precisando mais do que nunca. Não é verdade, Rafael? Ah, com toda certeza. As pessoas estão sentindo falta desse humano, né? Sentindo falta desse colo, desse abraço. Eu digo quando eu estava no meu fundo do poço lá, né?
quando eu fui fazer processo de terapia como paciente, a coisa que mais me chamou a atenção foi isso, sabe? Foi o abraço que as pessoas davam, sabe? Um abraço amoroso, um abraço de tipo, você é importante, sabe? Aquilo ali era uma coisa totalmente estranha para mim, uma pessoa desconhecida que não tinha nada em princípio a ganhar com aquilo ali, né? Dando aquele abraço, eu disse, cara, isso aqui é muito louco, isso aqui, sabe? Eu disse assim, cara, isso é esquisito isso aqui. Mas ao mesmo tempo é muito bom, né? Quero mais disso, né? É muito legal você poder compartilhar isso com as pessoas, né? É maravilhoso. É só vivendo mesmo para poder entender o quão gratificante é, além de uma fonte de renda, né? Que o Rafael apoia até nisso, até ensinar você a cobrar suas sessões, a você entender que você tem um dom e você. No meu caso, o que eu aprendi com muita dor. Então, assim, hoje eu tenho um lema também, que eu faço as minhas caridades, eu tenho os meus atendimentos, e eu tinha um bloqueio em cobrar, o Rafael me ajudou muito nisso, e entender que eu já estou ajudando a pessoa, né? Então, assim, o curso do Rafael é muito completo mesmo. Que legal. A Janine falou, o Arthur está realizado e ajudando muitas pessoas. Olha, quem falou foi a esposa dele, hein? Então, olha, ó, esse peso é importante, hein? A Paula falou, fiz o curso com o Rafael, egrégora muito acolhedora e muitas viradas de chave. Ah, valeu, Paula. A Paula fez o último curso agora em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul aí. Por falar nisso, não tenho, né, agenda de cursos daqui para frente. Agora estou aberto aí, né? Vai que, quem sabe daqui a pouco a gente marca novos cursos, novas cidades, novos locais aí, quem sabe, né? Vamos ver se você tem uma proposta aí para a gente levar o curso para a tua cidade. Manda mensagem aqui para mim, vai ser um prazer a gente poder falar sobre isso, conversar e quem sabe a gente está junto aí. A Paula falou, ótimas lives e convidados top. A Janine falou, eu estou ficando importante também. Você que é a esposa do Arthur? Viu? Olha aí, ó, virou celebridade. Primeira dama aí, coisa linda, hein? O Zé falou, eu tentei fazer sessões com psicólogos, mas não consigo me abrir de verdade. Vou tentar a hipnoterapia em breve. Cara, mas não demore, não demore. Quanto antes você tentar, melhor. Vamos resolver isso aí logo, você tem muita vida para viver. Vamos resolver essa treta aí logo de uma vez, tá bom? Arthur, eu queria te agradecer, então, cara, 1h21 já, deixar com você aí para você fazer a finalização dessa live aí. A gente falou de fim de relacionamento, falou de narcisista, a gente falou de um monte de coisa, de autoconhecimento, qualidade de vida. Mas, enfim, vou deixar com você a bola aí para você finalizar a live aí, tá bom? Muito obrigado. Então, eu queria agradecer ao Rafael, eu queria agradecer a todos os meus seguidores, aos meus amigos e familiares que estão aqui, e dizer que você não é o que fizeram com você. Você é o que você faz, a forma que você reage com o que fizeram com você. E você tem sempre o poder de escolha. Ficar lá no passado é escolher abraçar o sofrimento. Então, por que não se acolher, tirar de lá e se projetar? Vir primeiro para o momento presente e se entender. E eu vou te falar, a hipnoterapia é uma grande ferramenta para te fazer dar um salto quântico nisso aí. Você que vem tentando processos terapêuticos longos, vai direto na ferida do inconsciente, traz luz às sombras do seu inconsciente. Porque enquanto você não tomar conta, não tomar consciência, vai para o Azael aí, enquanto você não tomar consciência da, da, do seu, não trouxer para o consciente o seu inconsciente, você vai viver a sua, as suas sombras, e você vai achar que é o seu destino. Você vai achar que é o seu destino sofrer, você vai achar que é o seu destino ser traído, vai achar que é o seu destino viver endividado, que é o seu destino viver doente. E você não é essa dor, você não é esse sofrimento, você não é essa situação que você se encontra. Você só tem que. A gente higieniza tudo. E por que não higienizar o mental? Sim. Fica aqui, meu muito boa noite, muito obrigado a todos vocês que permaneceram com a gente até esse momento. Ficará salva essa live em outras plataformas e aqui também no Instagram. E um abraço na alma de todos vocês.
Beleza. Eu queria só falar uma coisa disso que você falou, Arthur, só para finalizar da hipnoterapia, né? A diferença com outras terapias é que você vai direto na causa. Só para ilustrar, uma menina que eu atendi ontem, era a primeira sessão. Ela me contou vários momentos muito difíceis da vida dela, uns 10 momentos, pelo menos, bem dolorosos que ela passou. Aí, a hora que a gente foi na sessão, foi fazer a regressão para o trauma principal lá para a gente tratar. Aí, para onde é que ela foi? Foi para um outro evento que ela nem lembrava o que aconteceu, que não era algo que ela estava reprimido na mente dela, mas ela achava que não doeu tanto. E, cara, ela contou coisas pesadas. E ainda assim, o que mais doía era aquela outra coisa que ela achava que não teve nada a ver, sabe? Então, assim, esse que é o legal da hipnose, porque se você não vai pela hipnose, a gente ia tratar aquelas outras 10 coisas. E não ia resolver o problema dela, porque o problema estava lá. A hora que você usa uma ferramenta que permite tirar o consciente da jogada, né? E ver o que tem lá dentro de verdade, aquilo pula, aquilo brota para fora, sabe? Então, de alguma forma, a gente acaba encontrando as coisas muito mais facilmente ali dentro, né? Então, por isso, não interessa quantas coisas você já fez aí, quantos tipos de terapia, quanto tempo você faz, se você não está tendo o resultado que você queria, não é você que tem um problema. Talvez você está tentando do jeito errado. Tente de um outro jeito. Tenha outro jeito, busca uma outra forma, aí você vai encontrar pessoas que vão te ajudar nesse caminho, tá bom? Muito obrigado por tudo aí, gente. Grande abraço. Obrigado aí, Arthur, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. E sigam a gente, sigam o Arthur. Se você não segue ainda, segue ele lá. Tá viralizando no Instagram esse rapaz aí, ganhando o mundo, conteúdo chegando em tudo que é lugar aí. Segue ele lá se não segue ainda, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.